Como criar a sua loja virtual do absoluto zero? Pois é possível. Sem ter experiência, sem nunca ter abrido uma loja virtual antes e principalmente de uma maneira fácil, ágil e sem gastar muito dinheiro. Eu sou o Wellington de Carvalho e venho aqui ensinar hoje vocês 10 passos para você sair do total anonimato para um empreendedor de sucesso no mundo virtual, começando com um pequeno passo e depois conquistando grandes horizontes, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender para abrir uma loja virtual é o seguinte: vocês têm que saber o que vender. Então, para saber o que vender, nós temos que descobrir um nicho. Qual a importância do nicho? Quando você segmenta as suas vendas em um único nicho, a gente consegue focar as nossas atenções para um tipo de cliente específico. Ou seja, nós conseguimos bolar todas as nossas estratégias, nossas campanhas de vendas para um único perfil de usuário. Como a gente está falando aqui de internet, nós temos que levar em conta que as pessoas têm um comportamento na internet. E a partir do momento que a gente cria esse nicho, a gente consegue criar esse comportamento na internet. Então, o primeiro passo que você precisa saber para abrir a sua loja virtual de uma maneira totalmente eficaz e que venda, e não fique somente como aquelas pessoas que saem abrindo a loja virtual de qualquer jeito, aí fica um mês, 2 meses, um ano, não vende nada, desiste e acha que o negócio não funciona. Funciona e funciona sim. Só que tem que fazer da maneira correta. Então vamos lá. O primeiro passo que você precisa definir é o seu nicho. O primeiro passo é o nicho. Ah, Wellington, como eu vou definir esse nicho? Você tem que ver que as pessoas, elas costumam vender melhor aquilo que elas têm paixão. O nicho nada mais é do que a junção de 3 coisas. A primeira dela é paixão. Primeira delas. A segunda delas é habilidade. E a terceira dessas coisas se chama mercado. Qual é o melhor nicho então? Aquele que une paixão, habilidade e mercado. A junção disso se transforma no nicho. Hoje em dia está cada vez mais difícil você definir um nicho. Ou seja, está cada vez mais difícil você conseguir vender quando você define somente um nicho. Considerando isso, nós temos que pensar de uma maneira bem importante. Vamos lá. Se chegar no nicho é uma coisa que pode ser em comum entre várias pessoas, por exemplo, eu quero abrir um nicho. Eu quero abrir artigos para casa. Por que artigos para casa? Porque eu tenho paixão em coisas para casa, certo? Minha casa. Então, assim, se eu tenho paixão por coisas de casa, eu tenho habilidade para oferecer coisas que são para casa, sei lá, panela, edredom, cadeira, objetos de decoração e esse tipo de coisa. Ah, eu tenho habilidade, eu sei comprar a coisa certa para o lugar certo, porque eu sei a metragem correta que tem que colocar, eu sei vários tipos de coisas assim. Beleza. Depois que você define se tem habilidade, você vai para o mercado. O que eu tenho vende? As pessoas estão precisando disso? Isso vai solucionar uma dor do meu usuário? Por exemplo, a pessoa que passa frio todo dia de noite, ela quer um aquecedor elétrico. Porque onde ela mora é muito frio e os cobertores de repente não estão saciando o frio dela, certo? Vamos lá. Depois, só que assim, então eu tenho um nicho que são coisas para casa, certo? Depois que eu tiver esse nicho, a gente vai subnichar. O que é subnichar? A gente vai achar uma coisa dentro do assunto casa que vai favorecer as nossas habilidades e vai de encontro com a nossa paixão e que as pessoas estão precisando. Vamos pensar aqui num subnicho. Subnicho aqui nesse caso, nesse exemplo, seria decoração. Decoração, certo? Vamos lá. Então eu vou vender coisas para casas que sejam num subnicho de decoração. Mas existem vários tipos de decoração. Por exemplo, tem decoração de exteriores, que é o seu quintal, o seu jardim, a sua piscina. Tem decoração de edículas, né, quinchos, que algumas pessoas chamam, que é aquela área externa que fica atrás, que é a área de lazer.
tem decoração para sala de jogos, ou não. Tem uma decoração que é focada no lar, ou seja, na dona de casa. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque mais importante do que achar um nicho, mais importante do que achar um subnicho, é você subnichar. O subnichar o subnicho. Por quê? Você vai se tornar muito específico em algo, certo? Então vamos lá. O meu nicho era casa, o meu subnicho é decoração. E agora o meu subnicho do meu subnicho é decoração focadas para donas de casa. Abajur, objetos de porcelana, porta-retrato. E esse tipo de coisa, certo? Então assim, o primeiro grande passo é você achar o seu nicho. Depois de achar o seu nicho, você vai achar o seu subnicho. E depois de achar o seu subnicho, você vai subnichar ele de novo. Então o nosso primeiro passo aqui, o nicho. O nosso segundo passo aqui vai ser para quem vender. Ou seja, nós temos que definir uma coisa chamada persona. Em alguns lugares eles chamam de avatar. A persona ou avatar é uma coisa mais avançada em relação ao público-alvo. Público-alvo é aquela pessoa que eu estou destinado, aquela categoria de pessoa que eu estou destinado a vender. Por exemplo, quando a gente estava falando de nicho, eu citei o exemplo de dona de casa. Só que agora nós vamos descobrir as personalidades, os gostos, os ambientes, o tipo de coisa que esse pessoal está procurando, o tipo de coisa que esse pessoal está olhando nas redes sociais, na internet, e o que atrai os olhos dessas pessoas, certo? Definir uma persona é um trabalho mais complexo, é um trabalho de pesquisa pura. Então você tem que fazer o quê? Eu recomendo você selecionar 4 ou 5 pessoas que seriam possíveis clientes de vocês e fazer um questionário para elas em relação a habilidades, em relação a dores, o que elas mais precisam, o que mais incomodam elas, gostos, hobbies, que mídias sociais que elas acessam e que tipo de gosto para comida, para decoração que elas têm e esse tipo de coisa. Aí para cada ramo você personifica as perguntas para que você consiga trazer uma personalidade. Por quê? Com isso, nós conseguimos mapear a nossa persona, ou seja, o nosso avatar. Nos próximos vídeos do canal, eu vou falar mais sobre personas, se vocês deixarem aqui embaixo o comentário dizendo que é um assunto interessante para vocês. Aí eu posso até disponibilizar, de repente, um mapa de persona para que vocês possam ter um passo a passo de como criar essa persona, certo? Então vamos lá. Depois de a gente saber para quem a gente vai vender, nós temos que ir para o terceiro passo. O que é o terceiro passo? O terceiro passo é definir o nosso nome e a nossa identidade visual. Então vamos lá. O terceiro passo é nome. E identidade visual. Visual, certo? Então, nome. O que seria o nome? Primeiro nós temos que pensar que hoje nome não é apenas o nome da nossa loja virtual. Por exemplo, minha loja teste. O nosso nome também é o nosso nome de usuário para redes sociais, por exemplo, Instagram. O nosso nome de usuário, por exemplo, para redes sociais, Facebook, o YouTube. E o nosso nome de site. Por exemplo, eu tenho o meu Instagram, ele é @well.decarvalho. O meu Facebook também é @well.decarvalho. E o meu YouTube também. E o meu site é wellingtondecarvalho.com.br. Então, esses são os meus endereços com base no meu nome. O meu nome é Wellington de Carvalho porque eu tenho um blog pessoal. Mas, se você vai fazer uma loja, por exemplo, loja teste número 1, então é aconselhável que você pense e pesquise nisso, né? Vá nas suas redes sociais e veja se esses nomes de usuários estejam disponíveis. Por exemplo, assim você consegue passar um único endereço que serve tanto para Facebook, Instagram e YouTube. Por exemplo, assim, @minhalojateste1. Minha loja teste 1 vai servir tanto para a pessoa a encontrar você no Facebook, no Instagram, no YouTube ou qualquer mídia que você queira divulgar. E o seu site também, para ver se está disponível o seu domínio. O seu domínio, no caso, seria minhalojateste1.com.br. Você pode verificar
se os seus domínios estão disponíveis em sites como a GoDaddy ou o HostGator. Eu vou colocar aqui também no link abaixo na descrição. A partir do nome que a gente escolhe eles, nós temos que escolher nossos padrões de cores e logo. Por isso que a gente fala de identidade visual. Se você está começando e você quer uma ajuda para fazer isso, um site interessante para você fazer isso é o Canvas. O Canvas tem várias ferramentas, modelos pré-prontos para você criar o seu logo e o seu padrão de cores. Porque assim, então eu estou começando agora, eu não quero gastar muito, eu não vou ficar contratando uma empresa de identidade para fazer minha identidade visual, para gastar muito dinheiro e de repente o negócio não dá certo. Primeiro, você tem que mudar o seu mindset, mudar a sua cabeça, porque isso vai dar certo. Só que sim, eu concordo, você tem que começar por baixo, sem investir muito, para que você adquira tempo e experiência, para quando você precisar gastar, você saber gastar da maneira correta. Então o Canvas, também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, é um site interessante para você fazer sua logo e sua identidade visual, ok? Então vamos lá. O quarto passo, a gente vai falar agora sobre fornecedores. Fornecedores. Então assim, dentro de fornecedores nós temos duas opções. Então, mas eu não tenho dinheiro para ficar comprando estoque, eu não tenho dinheiro para ficar comprando produto e deixar o meu estoque grande para poder entregar esse monte de coisa. Pessoal, hoje você consegue começar a vender na internet sem ter dinheiro. Você pode utilizar duas técnicas. A primeira das técnicas é uma técnica chamada Just in Time. Just in Time é você vender um produto que ele é produzido ou comprado ou transportado na hora que o consumidor, que o seu cliente entra no seu site e compra de você. Por exemplo, eu vou vender chocolate personalizado. Eu tenho uma vizinha que ela faz ovos de Páscoa personalizados, deliciosos e muito lindos. Então a gente pode tirar fotos de alguns que ela já fez e vender para ela na internet. Aí o que acontece? Conforme a pessoa compra de você, aí você fala com ela, com a sua vizinha produz o seu ovo e daí você entrega. Ou seja, é just in time, é produzido na hora, ou você compra na hora, ou você transporta na hora. Nesse caso do ovo de Páscoa, seria produzir na hora. Outra técnica para você vender na sua loja virtual sem ter um estoque é uma técnica chamada dropshipping. Ela se escreve assim, dropshipping. Vou deixar aqui na descrição isso aqui também, tá pessoal? Um resumo desse vídeo, né? Para vocês poderem acompanhar, se minha letra não for tão bonita assim. Então, o que acontece? O que é o dropshipping? Dropshipping é uma técnica onde você conversa com seus fornecedores e você vende os produtos dos seus fornecedores na sua loja virtual e ele cuida de toda a logística e entrega. Ou seja, eu vou vender celulares. Aí eu converso com o fabricante dos celulares, vendo na minha loja virtual. Quando um cliente compra de mim, eu tiro a minha lista de venda de todos os clientes que estão comprando de mim. Por exemplo, segunda-feira eu abri meu carrinho, meus clientes compraram o dia inteiro. Quando foi no final do dia, eu tirei uma lista de venda dos meus produtos, enviei para o meu fornecedor envia direto para o meu cliente, entendeu? Então, assim, é esse tipo de técnica chamada dropshipping. Então, você pode estar aí fazendo um trabalho de pesquisa com os fornecedores dos possíveis produtos que você quer vender e se eles topam trabalhar nessa metodologia aqui de dropshipping, entendeu? Então, é uma metodologia bem interessante. Então, hoje você não precisa mais de dinheiro para comprar estoque e para abrir esse tipo de coisa, certo? Vamos lá. Depois que você definiu o seu nicho, depois que você descobriu quem que vai comprar de você, depois que você fez um nome e uma identidade visual, achou seus fornecedores, o seu próximo passo aqui é você abrir a sua empresa. Porque assim, pessoal, a gente precisa de credibilidade. Para você ter credibilidade, a gente tem que começar com profissionalismo. E para a gente trabalhar, a gente sempre recomenda que você trabalhe da maneira correta, declarando imposto, fazendo todo esse tipo de coisa. Wellington, mas o pessoal, não vou começar no começo pagando imposto, é muito caro. Você tem uma modalidade de empresa que você abre hoje em dia chamada de MEI. O que é a MEI? Microempreendedor individual. Microempreendedor individual é uma modalidade de empresa onde você pode vender até R$81 mil e você não paga imposto para o governo. A única taxa que você vai pagar é uma taxa referente a INSS e um vínculo que você tem, né, com o governo que varia entre R$40 e R$55. Essa taxa é uma taxa que serve para a sua aposentadoria, para você oficializar que você está trabalhando, certo? Outra modalidade, mas eu já tenho agora a minha empresa.
No caso, o nosso foco aqui são pessoas que estão começando do zero, mas se você tiver já uma empresa, que é uma microempresa, você pode vender na internet também. É só você conversar com o seu contador e ver se o ramo de atividade permite você fazer entregas e esse tipo de coisa, está tudo certinho. A maioria das EMEA que já vendem produto já está encaixada nisso. Mas, no caso, se você quiser começar do zero, eu aconselho você começar com um microempreendedor individual. Porque assim que você conseguir ter clientela e aumentar o seu faturamento, é muito fácil você sair daqui e vir para cá, quando você estoura esses limites aqui, entenderam? E assim, com o microempreendedor individual, você consegue fazer as coisas sem ter um contador. Tem um portal do empreendedor que ajuda muito em relação a isso, tem todas as informações lá. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre microempreendedor individual, comente abaixo nos vídeos aqui, que a gente pode estar ensinando aí para vocês como que vocês fazem toda essa parte aí, certo? Então vamos lá, pessoal. O sexto passo que vocês têm que definir são as ferramentas. O que são as ferramentas? Ah, Wellington, mas eu vou lá na Wix, eu vou lá na UOL, eu vou não sei aonde, e todos esses lugares já tem loja virtual pronta. Tem, mas você paga uma mensalidade, você paga um valor. E além de pagar a sua hospedagem, você ainda tem que pagar essa mensalidade. E o pior de tudo, na minha opinião, veja bem, pessoal, é minha opinião, eu trabalho há mais de 15 anos desenvolvendo site, e-commerce e esse tipo de coisa para as pessoas ir para o mundo virtual. A coisa que eu mais vejo é o seguinte: essas pessoas que usam esses portais, que já tem a loja pronta, depois que você cresce, que você quer fazer algo maior, mais profissional, e quer sair do portal deles, você tem uma dificuldade muito grande de exportar sua lista de clientes, exportar sua lista de produtos. Não são todas, mas a maioria te amarra de um jeito que você fica um pouco refém delas. E a ideia deles é que você continue na plataforma. Então, eles dificultam um pouco você se desvincular. Então, eu te aconselho você usar ferramentas como o Magento, o WooCommerce, e também o PrestaShop e várias outras aqui. O que são essas ferramentas? Pessoal, são ferramentas gratuitas que você consegue instalar de uma maneira muito facilitada e todos os servidores de hospedagem hoje, eles já armazenam esse tipo de ferramentas. E o melhor de tudo, ela é totalmente gratuita. Vamos lá. Você consegue hoje instalar facilmente essas ferramentas. E se você não conseguir, tem vários vídeos no YouTube que ensinam isso. Eu posso estar fazendo um conteúdo para ensinar vocês a fazerem isso também. É só vocês pedirem aqui embaixo, se for relevante para vocês. E, mesmo se vocês forem pagar para alguém fazer, vocês só precisam pagar para a pessoa construir. A manutenção é muito fácil depois, vocês podem estar fazendo essa manutenção vocês mesmos. Se vocês optarem por fazer, porque às vezes você não tem tempo ou alguma coisa assim. Apesar que tempo não é desculpa. Mas vamos lá. Essas ferramentas você pode estar hospedando elas em servidores de hospedagem, como o HostGator e o GoDaddy. Lá, inclusive, você tem já instaladores prontos para essas ferramentas, que é só dar clique, clique, clique e você chega até o final dessas instalações, certo? Então vamos lá. O sétimo passo é você configurar os produtos. Então vou colocar aqui, ó, configuração, produtos. Como assim, Wellington? Produtos não é fácil? Pessoal, você configurar produto não é fácil e também não é difícil, é trabalhoso. Uma boa configuração de produto, você pensa em coisas como, primeiro, categorias de produtos. Eu tenho que categorizar meus produtos para que meus clientes cheguem no meu site e seja muito fácil encontrar esse produto com aquela barra de categoria. Sabe quando tem um site, você vê a barrinha no lado esquerdo, em cima? Por exemplo, no site de decoração você poderia fazer categorias do tipo canecas, luminárias, cadeiras e esse tipo de coisa. Porque se a pessoa quer uma luminária, ela clica direto na categoria de luminária e vê tudo que ela precisa. Só que não se esqueçam, a categoria de produto tem que ser feita de uma maneira muito simples e direta ao ponto. Se a gente colocar muito, também pode atrapalhar o usuário, que fica muita informação lá. Uma coisa legal para vocês pesquisarem antes de fazer categoria de produto é pesquisar um termo chamado classificação mercadológica.
é uma técnica muito útil aí que faz vocês trabalharem de uma maneira mais organizada. Isso serve até para a loja física, caso um dia vocês optem por isso. Eu já tenho essa loja física. Então vamos lá. A próxima coisa que nós temos que pensar muito bem antes de cadastrar nosso produto é nosso texto. Os textos são diretamente ligados a título, descrição, especificação técnica, e como peso, altura, cor, esse tipo de coisa, voltagem. Essas informações são muito importantes porque o usuário ele precisa disso e você evita troca de produto, porque a partir do momento que ele fica enviando produto para você fazer essa troca direta, você perde dinheiro, porque tem a questão do frete, que você envia mercadoria, que você recebe, depois tem que enviar de novo, e você também causa um desgasto com o seu cliente muito grande, entendeu? É importante isso, você tem que cadastrar muito bem seus textos. Outra coisa importante que você tem que pensar são as fotos. Nós somos pessoas muito visuais. Então, assim, uma bonita foto é uma coisa boa para chamar a atenção do seu cliente para o seu produto. Não colocar aquela foto embaçada, onde ele não consegue ver direito as coisas, certo? Outra coisa muito importante é a composição. O que seria a composição? Composição são características específicas que diferenciam um produto igual, porém diferente. O que seria um produto igual, porém diferente? Exemplo, tênis. Tênis você tem vários tipos de tênis iguais com produtos diferentes. Ou seja, você tem um tênis do tamanho 36, outro é 38, outro é 40, outro é 42, outro é 44. São o mesmo produto, porém diferentes. Porque eles são de tamanhos diferentes. E também, dentro dessa composição, pode ter outra variação, que são as cores. Então você tem um tênis 36 da cor preta, um tênis 36 da cor azul e um tênis 36 da cor amarela. Então você tem aí 3 produtos para cada tamanho, vários tamanhos diferentes para cada produto. Então assim, pessoal, composição é muito importante também. Então a gente tem que ver isso e cadastrar fielmente. Assim para a pessoa não comprar com a voltagem errada, assim como eu já disse, né? Tamanho, cor, do jeito que ela não gosta. Especificar muito bem isso aí. A outra coisa que nós temos que colocar na configuração do produto é o nosso preço. Pessoal, nós temos que colocar uma margem que seja atrativa para o cliente, mas também que seja uma margem que não nos cause prejuízo. Por exemplo, tem muita gente que confunde lucro bruto com lucro líquido, onde um é o lucro em si. Por exemplo, eu comprei uma mercadoria a R$10 e estou vendendo a 20. O meu lucro é R$10. Por quê? Eu comprei a 10 e vendi a 20, só que o nosso lucro líquido não é esse. Esse é o lucro bruto. O lucro líquido eu comprei a 10, aí eu tive um pouco de frete que eu paguei para ele chegar até a mim, eu pago água no mês, eu pago luz no mês, eu pago funcionário. A gente tem que ratear isso e dividir mais ou menos pelo fluxo de entrada e saída de produtos para a gente colocar uma taxa a mais no custo do nosso produto. Por quê? Se eu comprei ele a 10 e tem uma taxa a mais de R$2, que são equivalente a todos esses gastos, o meu lucro na verdade é R$8. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Porque às vezes eu compro a 10 e vendo a 20, mas todo o meu gasto para poder vender esse produto é R$9. Então eu estou lucrando só R$1 e achando que estou lucrando 10. Então, pessoal, o preço é muito importante nessa hora. Isso é uma coisa que você tem que levar em consideração para precificar. A próxima coisa que você tem que pensar, o nosso 8º passo, é pagamentos. Se eu vou vender online, eu tenho que criar um pagamento que forneça uma opção para o cliente poder comprar esse produto e pagar ele para mim. Mas, Everton, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que abrir conta em banco, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo? Bom, uma conta em banco você tem que ter porque você tem que receber o dinheiro de qualquer maneira, certo? Só que a gente tem gateways de pagamentos que fazem todo o trabalho e são compatíveis com essas ferramentas que eu falei aqui em cima. Esses gateways de pagamentos são gateways eletrônicos que nós encontramos hoje muito fácil no Brasil. Afinal, quem nunca ouviu falar de PagSeguro, de PayPal e desse tipo de coisa? Como a gente tem espectadores do Paraguai, lá no Paraguai também tem um gateway de pagamento muito bom chamado Pagopar. Então assim, pessoal, você trabalhar com PagSeguro, o que nós indicamos é o PagSeguro, PayPal ou Pagopar. Por quê? Eles têm ferramentas que integram com qualquer tipo de ferramentas dessa, entendeu? Então assim, aí você escolhendo esse gateway, a pessoa pode pagar com cartão de crédito, ela pode pagar no boleto, ela pode pagar com transferência bancária ou da maneira que ela preferir. E o melhor, um gateway de pagamento oferece garantias para o cliente que ele se sente confortável e confia em comprar com você. Porque assim, algumas das regras que tem nesse gateway de pagamento é o seguinte: quando o cliente compra de você e paga pelo gateway de pagamento, se você não entrega e ele reclama,
muito provavelmente esse gateway vai devolver o dinheiro para ele e não vai pagar você, porque ele tem um tempo que ele paga para você. Esse serviço é assim, o cliente compra de você e depois de uns dias que você recebe. Então é uma coisa boa para você, é uma coisa boa para o cliente, porque não tem aquele problema dele tirar no boleto e não pagar, ou esse tipo de coisa, ou aquela confusão dele falar que você não devolveu o dinheiro dele, sei lá. Você evita várias coisas. O próximo passo, eu vou colocar aqui do ladinho, é uma coisa chamada... O nono passo é uma coisa chamada frete. Logística, frete, todo esse tipo de coisa. Como você vai entregar a mercadoria para o seu cliente? Seguinte, hoje nós temos também ferramentas das principais empresas de logística e de transporte que são compatíveis com as ferramentas que nós vamos usar. Então assim, pessoal, Correios é a principal ferramenta de entrega hoje, é compatível com todas essas ferramentas aí. Mas também tem transportadoras e outros tipos de comércios que oferecem esse tipo de sincronismo, né? Onde o cliente consegue entrar no site, entrar no painel do site e dentro do painel do site pegar um código de rastreio e verificar em que pé que está a entrega dele. Porque assim, depois que nós colocamos na empresa de transporte, a empresa de transporte fica responsável por entregar esse produto para o usuário final. E o 10º passo e mais importante, vamos lá, o nosso 10º passo e mais importante são as redes sociais. E dentro das redes sociais, existe uma coisa chamada Existe uma coisa chamada marketing digital. Antigamente tinha aqueles mascates, ainda tem hoje em dia, né? Os mascates que passam de casa em casa. Qual que era o trabalho do mascate, o marketing do mascate? Bater no seu portão, te chamar e ali fazer o processo de venda, ou seja, o marketing dele, oferecer o produto, fazer a venda, olho no olho, cara na cara. Então ele ia atrás do cliente. Hoje, para você vender na internet, nós temos que aprender técnicas de marketing digital, porque as coisas mudaram. Você não vai mais atrás do cliente, você tem que trazer o cliente até você. E o nome disso é inbound marketing, é uma das técnicas de marketing digital. Só que assim, a gente tem que pesquisar um pouco mais a fundo para a gente entender como a gente pode oferecer de melhor maneira. Se vocês continuarem seguindo o canal, vocês vão entender isso de maneira muito boa e a gente vai estar aí divulgando várias dicas e sacadas para vocês praticarem esse marketing digital. Outra coisa muito importante, depois que você aprende o que fazer para poder divulgar no meio online, é criar suas redes sociais, ou seja, a sua página no Facebook, o seu perfil no Instagram e... No caso de algumas pessoas vão querer criar um perfil no YouTube, um canal no YouTube, né? E esse tipo de coisa. E o site propriamente dito. Pessoal, é o seguinte, primeiro, Facebook. Quem for fazer no Facebook tem que fazer uma página, certo? O Facebook oferece diversas ferramentas para criação de páginas, entre elas alguns módulos que você consegue vender até pelo próprio Facebook, botão de comprar e todas essas coisas, entenderam? Então assim, pessoal, é muito legal e muito interessante. E no caso do Instagram, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um perfil comercial. Quando você faz um perfil comercial no Instagram, você consegue vincular a sua página no Facebook e a partir desse momento, quando você faz uma divulgação, uma postagem, você precisa fazer uma vez só e ele replica para as duas redes sociais, entendeu? Porque elas ficam integradas. É muito legal isso aí, pessoal. Você tem que prestar muita atenção, porque tem vários detalhes. Esse tipo de coisa eu também eu vou estar ensinando no canal aí, vocês acompanhem a gente aqui, que isso vai ficar muito legal. Pessoal, então assim, quando você cresce, às vezes compensa você terceirizar alguns serviços. Mas quando você está pequeno, se você pode fazer tudo, é bom, porque você vai adquirir experiência, você vai saber o que contratar quando precisar contratar. Então, assim, se você quiser algum tipo de ajuda, consultoria, mentoria, a minha empresa, que é a VW, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, ela pode estar ajudando você em relação a isso. Mas, como eu disse, eu ensinei todo o caminho das pedras aqui para vocês. A partir dos próximos dias, eu vou ensinar tudo que vocês precisam para abrir essa loja virtual do zero, entenderam? Minha ideia não é não ensinar vocês ou esconder informação. Informação é poder. Porém, hoje a gente tem que ver que quanto mais poder a gente dá para as pessoas, mais poder a gente recebe. Porque é essa troca que faz a gente crescer. Então, pessoal, eu vou convidar vocês agora a se inscreverem aqui no canal, dar aquele like no vídeo, porque a gente precisa do apoio de vocês aí, para a gente estar cada vez mais tendo esse retorno positivo e divulgando mais vídeos para vocês, ok? Então tá, meu nome é Ernest de Carvalho e eu agradeço a vocês. Até o próximo vídeo.